A palavra que eu trago hoje é crescer dói. Meu filho tem 13 anos de idade e ele está ali crescendo bastante e eu vejo que às vezes ele sente algumas dores. E levando no seu médico, no pediatra indo, levando ali, sempre fala dessa dor dos ossos ali porque vai crescendo. E isso acontece conosco em todas as áreas, não só fisicamente. Ontem eu tive um dia assim tão difícil, mas também por um outro lado tão produtivo, mas a gente vê o tanto que a gente precisa de crescer em Deus, e aí a gente pode atestar que crescer dói. O texto de Lucas 2,52 nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nas nossas vidas é muito comum a gente passar por várias condições. E aquilo que a nossa alma às vezes mais pede é sempre o lugar seguro, é sempre aquele lugar de conforto, a zona de conforto. E eu começo a pensar que muitas vezes é penoso ser sempre o que nós fomos. Eu não posso estar como eu estava ontem. Hoje eu tenho que crescer um pouquinho mais, amanhã crescer mais do que hoje e assim sucessivamente em melhoras, em desenvolvimento, em aprendizado, em um tantão de coisa. Por quê? Nós precisamos, a palavra de Deus sempre nos mostra e nos dá essas opções para sairmos desses portos seguros da nossa vida. A gente precisa sair daquele aconchego dos nossos pensamentos, talvez o aconchego até dos nossos traumas. Tem pessoas que se limitam a ficar presas aos traumas de vida ou aos seus processos traumáticos na sua história. Quando o Senhor diz para a gente procurar os montes, para a gente estar nos lugares altos, isso Ele já nos ensina que a gente tem que sair das planícies. Para muita gente, estar no alto dos montes pode lhes trazer medo, pode lhes trazer ali vertigens, e isso pode incomodar um pouco. Mas nós precisamos ainda assim crescer, porque crescer é abandonar posições confortáveis. Crescer é recusar permanecer no conquistado, é romper com o passado. Então, nós precisamos romper com aquele passado de quando éramos meninos. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios nos ensina que quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas eu fui crescendo e deixei essas coisas de menino. Ou seja, precisamos de romper com esse passado na nossa história e então devemos olhar para aquelas questões que têm impedido esse processo de crescimento na nossa vida. Quais são os apegos que nós temos na nossa forma de ser, de ver, de entender o mundo e até de acreditar a forma que nós somos aceitos. Às vezes, nós achamos que somos aceitos e isso nos conforta, talvez pela nossa infantilidade, querendo chamar a atenção o tempo todo como um menino. Mas isso precisa ser revisto na nossa vida, porque esses valores, eles precisam ser mudados e nós devemos nos dar essa oportunidade de mudar esses valores na nossa vida. Nós precisamos nos alimentar para crescer. Esse nanismo espiritual, sermos esses anões, isso não nos levará em lugar nenhum, a nenhuma conquista. E há uma terra prometida para que conquistemos. Existem pessoas que precisam de Cristo e nós precisamos avançar no nosso terreno. A nossa família precisa crescer, eu preciso crescer, você precisa crescer. Por isso que a profundidade e o conhecimento das maravilhas de Deus é que nos mostrarão esse caminho, porque somos permeados por conceitos da nossa sociedade que nos achatam, nos assolam, nos esmagam, querendo que a gente sempre fique pequeno. Mas Deus, em seus planos, é para que a gente cresça, e cresça em estatura, graça, diante dos homens e dele também. Que você se sinta desafiado nesse dia ao crescimento, se dê a esse processo, se lance, mas sabe que às vezes dói. Algumas coisas nos chateiam, mas a gente vai aguentando sim e vamos criando essa resiliência. Amém? Que Deus abençoe você muito nesse dia e eu quero fazer essa oração agora, iniciando esse momento aqui do seu dia. Talvez você já acordou ou está acordando agora, não sei, mas que o seu dia seja abençoado. Vamos orar?
Deus, eu quero orar agora em meu favor, e em favor, ó Deus, dos meus queridos amigos telespectadores. Nós temos Deus, tantas lutas, passamos por tantas dores, mas aquilo que deve alimentar a nossa alma nesses momentos, aquilo que deve ser o bálsamo, tem que ser a Tua palavra, tem que ser a comunhão com o Senhor. E eu quero, nesse momento, de uma forma assim, muito especial, abençoar aqueles, ó Deus, que hoje se acham nada, mas o Senhor diz que o Senhor escolhe aquilo que não é para ser. O Senhor confunde as coisas, ó Deus, escolhendo o que não é sábio no lugar dele. E assim, ó Deus, nós dependemos dessa ação sublime do Espírito Santo na nossa vida. Queremos ser pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, queremos ser cidadãos melhores. E claro, tudo isso ali, ostentando na nossa vida o rótulo, ó Deus, de pequenos cristos, de cristãos como nós somos e assim acreditamos. Que a Tua bênção alcance cada um dos meus amados irmãos, que a Tua bênção alcance, ó Deus, cada família, que seja a Tua bênção sobre a nossa cidade aqui de Belo Horizonte. Nesses dias, tomada aí também por ações de vândalos, ó Deus, ali com incêndio a ônibus, ó Deus, a violência urbana, nós pedimos paz sobre a nossa cidade. Seja a Tua paz resplandecendo, ó Deus, aqui em Belo Horizonte. Jeová Shalom seja conhecido aqui na cidade do mais Belo Horizonte do Brasil. Abençoamos a nossa cidade e, claro, abençoamos também o nosso país. Que seja Tua bênção sobre a nossa nação e sobre a Rede Super. Obrigado, Deus, por esse dia. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.